Celebrando com Gil Fuentes. Pequenas ações podem gerar um grande impacto. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Cooperar é da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. Sicredi é ter com quem contar. Hoje eu recebo a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Arujá, Regina Campanelli, doutora Regina Campanelli. Ela também cuida vou saber um pouquinho mais, da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Santa Isabel. Obrigado, viu, pela presença. Tudo bem, Gil? Bem, prazer você. Enorme estar aqui. A gente já estava marcando há um tempinho e agora deu certo, graças a Deus. Esse distintivo você anda porque você gosta ou porque é obrigado? Como é que é? Esse daqui ele é a minha identificação como delegada de polícia, né? Ele é o meu distintivo. O distintivo de todo delegado é numerado. Nós temos um número que identifica a gente dentro da carreira, né? O que te levou a isso? Você cursou Direito. Exatamente. Você tem algumas especializações na área de Direito. Tenho. Só que a minha história na Polícia Civil do Estado de São Paulo tem 23 anos, né? Eu entrei na polícia aos 18 anos, ocupando o cargo de investigadora de polícia. Então, eu digo que eu sou uma policial vocacionada porque eu já passei por 2 carreiras e eu aprendi a investigar, aprendi a amar o serviço policial e depois eu me tornei delegada de polícia. Quando você entrou aos 18 anos, não era muito comum vermos mulheres nessa área. Nem um pouco comum, né? No meu concurso foram aprovadas 4 mulheres e 80 homens. Então a academia de polícia não foi brincadeira, não. Foi um desafio diário, assim como é a vida de toda mulher, né? Sempre tendo que provar que a gente consegue, que a gente pode estar ali ocupando um cargo predominantemente masculino na cabeça da sociedade patriarcal, né? A gente vem de uma cultura que pregava isso, né? Então, eu ainda acho que levaremos alguns bons anos para que isso se iguale de fato. Exatamente, né? Eu digo muito isso, que os altos casos de feminicídio, de violência contra a mulher, demonstram que nós temos ainda muito a evoluir enquanto sociedade, né? E eu costumo sempre mencionar o relatório do Fórum Econômico Mundial, que diz que nós, mulheres, temos uma disparidade de 134 anos em relação aos homens. Olha aí. Foi o que, na verdade, me motivou a fazer todo o serviço que eu faço hoje para ser voz para as mulheres que são silenciadas, que não podem falar, que se arrependem de falar, que estão inseridas num ciclo de relacionamento abusivo e acabam relatando um relacionamento mesmo após uma agressão. E as agressões, você sabe que são de vários tipos, não só física, né, Gil? Você é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Arujá, e eu falei erroneamente Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Isabel, mas lá não é. Então, em Santa Isabel nós temos uma delegacia diária, né? E eu sou titular e única delegada da cidade, na verdade. Lá nós cuidamos também de casos de violência doméstica envolvendo mulher. Como é uma pauta extremamente relevante para mim, lá eu criei uma sala lilás de escuta especializada para crianças e adolescentes e atendimento psicológico para as mulheres vítimas de violência doméstica e também um cartório, onde eu tenho uma escrivã mulher que só atende mulheres e os inquéritos de violência doméstica. Eu me lembro, estou chamando ela de Regina, doutora Regina, mas eu me lembro de uma época que as mulheres não eram ouvidas nas delegacias porque eram atendidas por homens. E você deve saber dessa narrativa, inclusive. Ainda hoje existe isso. Em alguns lugares do país, isso é fato. Mas mudou, tem mudado. Então, é o que eu costumo dizer. A delegacia de polícia, ela não é propriamente um ambiente agradável. Por quê? Eu já trabalhei em muitos plantões de área. Você não tem tempo para dar a atenção que uma vítima de violência doméstica ali muitas vezes merece. Por quê? Enquanto você está fazendo o BO dessa vítima, a PM está chegando com 5 caras algemados ali no plantão. Então tá aquela moça ali, ela já está desconfortável naquela situação. Então ela está ali com o olho roxo, sentada num plantão. Ela tem vontade de sair correndo dali, né?
Quando foram criadas as delegacias de defesa da mulher, e a primeira delegacia foi criada há 40 anos, Gil. Para você ver como demorou para implementar. Demorou, mas faz tempo, perto do tempo. que a gente vê a propagação, pelo menos aqui na região. Exatamente. Não é de tanto tempo assim. Justamente porque a mulher se sentia desconfortável de ir ali naquele plantão que está tendo um monte de ocorrências ao mesmo tempo e relatar uma situação tão delicada, às vezes um estupro que ela sofreu mesmo dentro de um relacionamento. Então, houve essa necessidade de especialização no atendimento. Hoje, essa mulher, ela recebe um atendimento empático, humanizado e atendendo todos os critérios legais, né? Então, o atendimento é feito por outras mulheres que têm especialização. Por exemplo, eu, para trabalhar lá na DDM, eu tenho várias especializações em defesa da mulher. Porque eu consigo entender que a mulher que está retornando pela 5ª vez à delegacia não é porque ela quer. É porque ela está inserida num ciclo de relacionamento abusivo. Então, eu jamais posso maltratar essa mulher quando ela chega na delegacia pedindo para retirar a queixa, né? Falando assim, bem popularmente. E algumas pedem. 90%. Olha lá. E é o que a gente sempre costuma dizer, né? E eu tento explicar isso para elas quando elas estão lá querendo retirar o BO. O feminicídio, ele não começa no feminicídio, né? Ele passa por várias situações. Então, às vezes eu pego uma mulher que já tem 9 boletins de ocorrência. E aí eu vou mostrando para ela a natureza. Ó, essa daqui era injúria, o cara te xingou, mas dessa vez ele já te ameaçou. Agora ele te segurou, injúria real, ele te deu um chacoalhão e te xingou ao mesmo tempo, só que agora ele já te agrediu, ó. E sabe essa agressão aqui? Ela vai piorar. Então, a gente tenta inserir essa mulher para que ela entenda que ela está num ciclo de relacionamento abusivo. Você comentou em off aqui para mim de algumas diferenciações que eu gostaria que você abordasse para o caso de abuso, importunação sexual. Como é que é? São 3 que você falou. Isso. Muito se fala hoje em importunação sexual, né? Mas eu queria até deixar isso claro, Gil. Não sei se você se recorda, em 2018, que tinham aqueles casos de indivíduos que estavam se masturbando e ejaculando dentro de transportes dentro do públicos. ônibus, claro. E quando eles chegavam na delegacia, eles eram liberados, porque era enquadrado como ato obsceno. Um crime, uma contravenção penal, na verdade, com pena bem baixa. Isso gerou uma revolta, não gerou? Porque não é possível que o indivíduo vai entrar no ônibus, praticar um ato horroroso desse e ser liberado pela porta da frente. E na época eu fui trabalhar na delegacia do metrô de São Paulo. Eu voltei da minha licença maternidade e fui mandada para a delegacia do metrô. Cheguei Você tem lá... uma filhinha de 8 anos? De 7. Cheguei lá, era BO de importunação em cima de BO de importunação e flagrante. Por quê? O crime passou a ser considerado grave e apenado até 5 anos. Então, a pena da importunação... Já muda a configuração. De 1 a 5 anos, que não dá nem direito à fiança. Então, quando eu estava lá trabalhando na delegacia do metrô e chegava um indivíduo que tinha praticado esse ato, ele era preso em flagrante e eu não podia arbitrar fiança, porque o delegado só pode arbitrar para crimes apenados até 4 anos. Então, nem cabia essa hipótese. Passou a ser um crime grave. E a importunação sexual é a prática de ato libidinoso para a satisfação de lascívia própria ou de outrem. Então, ele passou a enquadrar qualquer ato libidinoso. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, porque o quadro é gigantesco, né? Passada de mão, ejaculação em transporte público, cantadas inapropriadas. Quero falar disso já já. Sabe o que eu me recordo também? Que eu era criança e eu andava com a minha mãe na rua e a gente passava na frente de uma obra e era pedreiro mexendo para todo lado, Mas né? isso deve existir até hoje? Eu acho que diminuiu bem devido ao crime de importunação sexual, viu? Será? Tenho minhas Sim. dúvidas. E os carros também iam seguindo as mulheres na rua, né? Me dá seu telefone, falavam. Chamava de gostosa. Isso, é exatamente Não é? isso. E Exatamente daí pra pior. E isso hoje configura importunação sexual. Eu faço diversos boletins E é de bom ocorrência. falar isso aqui, porque às vezes as pessoas... Nossa, mas eu só chamei ela de gostosa. Acha que não é nada, né? Importunação sexual. Puxa, eu só passei a mão no cabelo dela. Exatamente. O que a gente sempre fala, o que vai diferenciar a existência, a incidência do crime de importunação é o consentimento. Tem consentimento da vítima? Não. Pelo contrário, a mulher chega lá e me relata que aquela conduta causou um medo, desconforto, constrangimento. Aí o bicho Isso é pega. importunação sexual. O que eu falei para ela assim, vou te fazer uma pergunta que eu
não dá pra paquerar mais hoje. Como é que a gente faz pra paquerar? Não dá pra paquerar mais hoje. Eu já tô casado, não tô preocupado com isso. Mas quem não casou ainda que quer começar o relacionamento? Porque você olhou diferente já é um problema. Ou não? Não é bem essa a realidade. Não? Porque ontem um seguidor me fez essa pergunta. Eu tô aqui discutindo. Jura? Eu tô aqui discutindo com uma amiga e eu disse que se você estiver num barzinho e eu estiver sentado lá, eu posso chegar em você e te chamar pra sair? E eu falo assim, depende da forma como você vai chegar, né? Então, assim, com licença, você gostaria de jantar comigo amanhã? Não, eu não quero. Pronto. Pronto, agora se ele começa, mas por que você não quer jantar comigo? Tá. Não, mas você tem que jantar comigo, põe a mão em mim. Aí já começou. Isso, aí eu falo, dá licença e levanta, ele vem atrás de mim. Aí tá. Aí já caracteriza. Caracteriza a Porque importância. elogiar uma mulher, você chegou aqui, você tá com seu pai, eu falei, nossa, como você tá bonita. É um elogio. Exatamente. Do E mesmo tá bonita, jeito. ela tá bonita, não tá bonita? Do mesmo jeito que eu tenho. Hoje eu tenho 90 mil seguidores no Instagram, muitos homens me elogiam, e muitos passam do limite, e quando passam do limite, eu advirto sobre a existência do crime de importunação sexual. Ah, é? É. Você não bloqueia? Não, sim, mas antes eu sempre dou uma advertência que, sim, quando passa muito do limite, sim, né? Aí eu tenho que excluir. Mas eu sempre tento advertir, ó, isso é importunação sexual. Aí eles, não, desculpa, geralmente são respeitosos e não fazem mais. Assim, ainda, eu não estou defendendo. Ainda não é do conhecimento do grande público isso tudo aí que você está falando hoje aqui para mim. A gente sabe, a maioria das pessoas sabem que ninguém é ignorante. Mas ainda existem os ignorantes. Haja vista o que a gente vê nas redes sociais. As pessoas falando coisas absurdas em redes sociais. Absurdas nas minhas publicações. Publicação de uma delegada de polícia, onde o cara entra lá e fala, mulher que trai tem que ir pra vala. Ah, a tornozeleira eletrônica é exatamente o que elas gostam. Dentre outros comentários. Ai, pronto, agora as mulheres aqui estão todas ofendidas. Tá vendo? E eu sou chamada de feminista como se fosse algo pejorativo. E, na verdade, eu falo, sim, eu sou feminista porque eu prego pela igualdade de gênero. Então, eu tô pedindo só o básico. Que nós, mulheres, sejamos respeitadas assim como os homens são respeitados. Infelizmente, é uma cultura milenar, não é? Doutora Regina Campanelli aqui falando sobre isso tudo e falando do trabalho da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Arujá e a Delegacia Diária de Santa Isabel também. Você dá palestras também para falar sobre o assunto? Exatamente. Dou palestras, sempre tentando orientar, porque eu sempre digo que a orientação é sempre a melhor prevenção, né? Então, porque tem mulheres que passam por situações e depois que eu termino a palestra, elas dizem, nossa, eu já passei isso um monte de vezes e eu não sabia que isso era crime. E aí que eu entro também no assédio sexual. Porque muitas mulheres são assediadas no ambiente de trabalho. E isso é crime. Então, o superior hierárquico usa daquela condição de superior para obter vantagens sexuais. Ou, pelo menos, tentar obter vantagens de cunho sexual. E isso é assédio sexual. Então, quando a mulher fala assim, eu fui assediada. Mas, espera aí, me conta o que aconteceu. Que eu vou verificar se é assédio ou se é importunação sexual. E aí entra na pergunta também que você fez, Gil, sobre o estupro. O estupro, ele é um crime mais grave. A importunação sexual, que são atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ele só vai se enquadrar quando não se enquadrar no crime de estupro. Mas o crime de estupro, ele exige violência e grave ameaça. E aí eu trago como exemplo o caso que acabou de acontecer no Big Brother. Da Jordana Brasil. E do Pedro. Exatamente, que é uma grande repercussão nacional. Exatamente, eu fiquei prestando atenção quando ela relatou que ele pegou no pescoço dela. Ele pegou. Mas ela deixou bem claro, não, ele segurou para me dar um beijo. Segurou para dar um beijo nela. Ao meu ponto de vista, caracteriza a importunação sexual. Agora, vamos supor que ele tivesse pegado com força, apertado essa moça contra a parede, esganando. Não foi o que ela relatou. Né? Não, Aí seria estupro. Já é caracterizado mesmo sem ter sido o consumado o ato? Se ele tivesse, pode ser tentado. Estupro tentado, tentativa de estupro, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dela. Mas ali, ela mesma relatando que ele pegou de leve, só no intuito de beijá-la, caracterizou a importunação sexual. E não o estupro. Mas o crime, esbarra no outro. Sim. E são análises que a gente tem que fazer ali no momento em que chega a ocorrência pra gente. Para verificar se houve estupro
ou se houve importunação sexual. Eu tenho uma leitura daquele moço Pedro, eu não assisto Big Brother, mas a gente vê nas redes sociais. Ele é uma pessoa que tem problema mental, fatalmente, é uma pessoa completamente desequilibrada, que eu não sei nem o que está fazendo ali numa rede nacional, misturado com pessoas de gabarito, como a artista Solange Couto e tantos outros que, enfim. E não estou defendendo e nem acusando ninguém aqui. Mas esse desequilíbrio emocional do ser humano leva, de fato, a cometer esse tipo de coisa louca. Então, Gil, sabe o que eu acho? Não. Isso é a normalização da violência. Normalização da violência. Sabe por quê? Eu tô ouvindo comentários do tipo, ai, mas quanto mimimi, né? Ele só Não, foi tentar não é beijar. mimimi. Então, mas a gente ouve, nas minhas publicações tem comentários lá de homens e às vezes de mulheres, né? Porque o machismo está enraizado na nossa sociedade. Então, assim, muitos Mulheres não pode machistas. nem tentar beijar mais, não pode nem fazer nada. Não, gente, calma, tem um limite. Tudo tem um limite, né? É o que eu falei, como é que faz para paquerar hoje, que tá difícil. Mas é aquela coisa, porque a troca de olhares, a gente identifica quando ele é, Recíproco. não é? Ou quando tem outra intenção, a gente também identifica, que ninguém é bobo aqui. Exatamente. Ninguém é adolescente aqui para não saber. E é complicado quando você não tem interesse, né? Isso acabou sendo comum na sociedade durante um período. As obrigatoriedades que as mulheres tinham que se prestar. A Dercy Gonçalves era tão bocuda, mas tudo que ela falava era tão real. Você não deve lembrar muito das coisas de Dercy. Lembra algumas coisas? Mas era tão real as coisas que ela falava que... Mas é que na época era uma aberração ela falar aquelas coisas Era. que as mulheres passavam. Exatamente. E ela com certeza sofreu muito. Muito. Em decorrência de tentar lutar contra um sistema que está enraizado, né? Eu sofro isso até hoje, né? Porque não é fácil. Era outra pergunta que eu queria te fazer. Você sofreu discriminação, preconceito dentro da área? A gente sempre sofre, porque é o que eu sempre digo. Se você sair na rua e perguntar para alguém se é a favor da igualdade, todo mundo vai ser. Mas quando você vira as costas, o que acontece é bem diferente. E hoje, na condição de delegada titular, coordenando predominantemente homens, eu sofri muito. Porque a gente sempre tem que mostrar que a gente é capaz. E a gente tem um resultado maravilhoso de estatística, tanto em Arujá quanto em Santa Isabel. A gente está com índice 0 de feminicídio em Arujá. Justamente porque a gente, em rede, faz um trabalho muito bom de conscientização. E quando a mulher vem buscar ajuda, que eu acho que é o mais importante, ela encontra amparo. O que eu faço? Eu quero sair de casa, mas eu não tenho condições. Não, Peraí, que vou pra onde? Isso, ele está me ameaçando, Com ele 3 ameaça filhos, tirar meus 4 filhos. Ele está me ameaçando de morte, para onde eu vou? Então, assim, é a gente mostrar para essa mulher que ali, com a rede, ela vai encontrar um caminho e vai encontrar apoio. E, às vezes, Gil, tudo que ela precisa é de uma conversa. Entendeu? Então, é isso. É a gente atuar em prol da vítima, né? Que é o mais importante. Paralelamente, a doutora Regina Campanelli se filiou ao PL. Por quê? Exatamente. Bom, fazendo esse trabalho em rede, eu descobri essa minha vocação em trabalhar com ações de política pública. As vereadoras do Alto Tietê me convidaram para integrar a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê. Nós temos uma mulher presidente da Câmara de Arujá. Exatamente, a vereadora Cris do Barreto. Já convidei para estar aqui comigo também. Maravilhosa. Eu comecei um trabalho com ela e com a Clau na Frente Parlamentar. E a gente pensou assim, por que não integrar mulheres, independente do partido político, simplesmente pela luta à pauta feminina? Porque nós, mulheres, precisamos nos unir para mudar alguma coisa. E assim fizemos. Então, criamos a Frente Parlamentar ao lado das 29 vereadoras do Alto Tietê. E eu sou porta de entrada das ocorrências, né? São poucas vereadoras no Alto Tietê. São poucas mulheres, né, em todos os cargos de liderança, né? Então, isso também é uma coisa que me dá vontade de lutar para mudar, sabe? Por isso que eu recebi o convite, me filiei, porque o PL é um partido que atende aos meus preceitos, que é respeito e busca por qualidade de segurança pública, né, Gil? Porque hoje a gente não tem mais segurança de sair na rua. E o PL, ele luta por isso. E outra coisa
é a pauta feminina, né? O carinho, porque o Valdemar Costa Neto diz que esse ano, 2026, é o ano das mulheres. Tomara. Ele acredita nas mulheres. Eu também. Então, se ele acredita nas mulheres, eu vou lutar com ele até o final para que realmente a pauta seja atendida e a condição da mulher seja melhorada no nosso país, porque não dá mais para continuar do jeito que está. Eu não sei se você será candidato ou não, pré-candidato ou não, ainda não sabemos. Mas eu costumo dizer aqui, e já disse mais de uma vez, e vou dizer sempre que quiser, que o Alto Tietê poderia eleger mais pessoas, mais deputados federais, deputados estaduais, para que a gente tenha uma representatividade maior. E por que não elegermos mulheres? Nós tivemos algumas mulheres aqui da região que chegaram lá. A Keiko Ota, por exemplo, foi uma representante da região. Nós tivemos também uma outra de Itaquaquecetuba, que eu não vou me lembrar o nome, esposa do Armando da Farmácia, se não me engano. Enfim, não temos representante feminina e temos poucos masculinos. Exatamente. Podemos eleger pelo menos 3 de cada categoria, pelo menos, eu digo. Sim, para lutar realmente por ações efetivas. Para a nossa região e para o Brasil de uma maneira geral, né? Exatamente. Precisamos de representantes da nossa região. Eu moro na região também. Então é interesse meu que aqui a gente fortaleça ações de políticas públicas permanentes e de qualidade para as mulheres. E para o restante da população também, né? Olha, ela já tem mais de 90 mil seguidores no Instagram? Eu cheguei a 90 mil já. Parabéns. Obrigada. @delegada Regina Campanelli. Campanelli tem 2 L's, L-L-I. E você pode seguir lá e saber as novidades. Eu queria muito te agradecer, dizer que a importância de você estar aqui falando sobre um assunto tão delicado que às vezes não bate na porta das pessoas da maneira que deveria bater, não chega. E é legal, é um canal de comunicação que nós temos para justamente levar assuntos de relevância, né? E uma pessoa do seu gabarito, uma pessoa da sua capacidade, da sua competência, que faz um trabalho tão digno, tão distinto, né? Uma mulher bonita que abriu mão, às vezes, de muitas coisas na vida para poder se dedicar à profissão, porque a gente sabe que não tem dia nem hora, muitas vezes. É uma missão, Gil. E agora essa missão que eu peguei com as mulheres, eu criei um grupo chamado Elas por Elas, né? E essas mulheres, elas buscam orientação, às vezes me ligam de madrugada, porque estão com uma situação emergencial, e eu tô mergulhada nesse projeto, sabe? Como uma missão de vida mesmo, de dar um pouquinho mais de qualidade de vida para essas mulheres que não tem nenhuma. Aí outro dia uma chamou no meu grupo para falar que o marido dela comprou o ovo e ele não estava deixando ela usar o ovo para fazer um bolo. Cada coisa absurda. Falei, eu tô rindo. Não, juro. Aí o que a gente faz? Porque somos um grupo de 400 mulheres. Espera aí que eu tô indo te levar o ovo. Vou te levar o ovo, vou tacar na cabeça dele. É tipo isso que rola. Mas ela se sentiu acolhida. Nossa, obrigada, meninas. Eu não tenho ninguém para contar e eu tenho vocês aqui para compartilhar. Família, virou uma família. Virou uma família. Que Deus te abençoe. Caso você seja convidada a ser pré-candidata, você volta aqui para falar comigo. Volto. Que eu vou ter imenso prazer. Porque esse seu assunto não tem fim. Não. Essa sua prática diária, ela não tem fim. Porque todos os dias nós ainda vemos mulheres sendo assassinadas terrivelmente no nosso país. Exatamente, Gil. Com 23 anos de polícia, eu poderia ficar até amanhã de manhã aqui contando histórias em que eu atuei, né? Para vocês. São histórias interessantes. Dá para escrever um livro, hein? Pensa nisso. Obrigado, viu? Obrigada. Doutora Regina Campanelli aqui comigo. Tchau, tchau. Dá para escrever um livro. Nossa, o assunto